Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Podemos estar adorando a Deus, buscando a Deus, ouvindo a palavra, sendo edificado através dos louvores, através das oportunidades, tudo o que está sendo realizado aqui. Porque é um culto ao Senhor. Amém, igreja? Um culto ao Senhor, onde nós recebemos de Deus, nós entregamos para Deus e recebemos também de Deus. Amém? Pode sentar. Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o qual está nesse lugar. Oh, aleluia, recebendo a adoração, recebendo o louvor, recebendo o teu glória, recebendo o teu aleluia. Ele está aqui, igreja. Aí sentado onde você está, fecha os teus olhos por um momento. Oh, aleluia, abre o teu coração. Tudo já foi dito aqui. Tudo já foi mostrado através do louvor, através das palavras trazidas nesse altar. Tudo já foi trazido ao teu coração. Recebe, meu irmão, recebe, minha irmã. Abre o teu coração. Escuta, nós não somos perfeitos. E de fato, nós estamos apenas nos preparando para um dia estarmos com o Senhor e sermos perfeitos, então. Mas aqui temos sim nossas falhas, igreja. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos agora e se desliga de tudo. Tira a tua preocupação. Tira aquilo que está na tua mente e que de alguma maneira te aflige. Pense em Deus. Pensa no teu Cristo. Ele está aqui. Pensa no teu Jesus. Pensa nele, ele está aqui. E ele está aqui para abençoar, para transformar, para curar, para limpar. Oh, aleluia. Então esse momento é o teu momento de abraçar essa palavra, de abraçar este Jesus maravilhoso que está aqui. Em nome de nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Glória a Jesus. Amém. Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo é o 5. Sabe, irmãos, cada um de nós aqui tem a nossa própria história. A tua história, como você chegou a Cristo. A tua história, como você foi alcançado por Cristo. Como você foi transformado por Ele. Cada um tem a sua história. E essa história, ela é única. Você tem a tua história. E ela não é parecida com a minha. A minha história é de uma forma, a tua é de outra forma. Mas a nossa história tem algo em comum. E chega num ponto, Cristo. O nosso encontro com Jesus. Você se lembra quando foi? Você se lembra como foi? Sabe, irmãos, às vezes, as lutas, as batalhas, as coisas que a gente vive nesse mundo, e não são poucas, muitas das vezes querem, sabe, é como que uma névoa nos nossos olhos espirituais, para que esqueçamos que um dia nós nos encontramos com Cristo. Um dia você se encontrou com Ele. Mas como assim, pastora? Eu não vi Jesus. Visivelmente falando. Não, nós estamos falando no sentido de um encontro com Deus espiritual. Você sentiu Deus.
você sabia que era Deus e você se rendeu para Ele. Você lembra? Tem um louvor que ele diz: você lembra quando foi que o Senhor te separou? Não é? Quando o Senhor te separou, quando Ele te chamou para a família dEle. Olha que privilégio, você é família de Deus. Ah, mas eu estou um pouco afastado. Você é um membro da família de Deus, que está um pouco afastado. Mas que isso seja breve. E essa oportunidade, Deus te dá nessa noite. Volte. E às vezes tem quem está dentro da igreja, dentro da casa de Deus. E muitas das vezes está no culto, todos os cultos possíveis, todos os dias da semana, mas não está em Deus. E é a oportunidade hoje. Você não sabe o teu daqui a 5 minutos. Você não sabe o teu ali fora. Essa é a oportunidade de reconciliar-se com Ele. Porque às vezes estamos dentro da casa de Deus, mas não estamos conciliados com o Senhor. Reconcilie-se com Ele. Nós sabemos do nosso íntimo, nós sabemos das nossas limitações, das nossas fraquezas, conhecemos nossas quedas. E o Senhor, Ele é Deus, para nos dar oportunidades. Deus é Deus de oportunidades. E um culto como esse, que muitas das vezes alguém pode desprezar, é uma rica oportunidade de vida, de escape, de salvação, de livramento, de proteção, de amparo, de abraço de Deus. Sabe, amados? Você tem a tua história, assim como eu tenho a minha história. O teu encontro com o Senhor, eu tive o meu encontro com o Senhor. E aqui nesse texto, nós vamos falar um pouquinho a respeito de alguém que teve um encontro com o Senhor. E através da história dessa mulher, nós conseguimos aprender algumas lições, algumas coisas que nós podemos levar para a vida, para a nossa vida cristã, sabe, para a nossa edificação espiritual. Aprendemos com ela, mas sabe, aprendemos muito mais com Cristo que entrou na vida dela, e que nós vamos falar um pouco aqui. Amém? Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos torne capaz de anunciar a palavra dEle, de acordo com a vontade dEle, com aquilo que Ele tem ministrado no nosso coração. Amém? Esse texto a partir do verso 25, mas eu quero apenas ler o título aqui. Na minha Bíblia diz: a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Nós vamos ver a partir do 25, porém, eu quero ler de início aqui o verso de número 34, e você acompanha comigo aí no nome de Jesus, na tua Bíblia. A palavra do Senhor, ela diz assim: e ele lhes disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Oh glória. Amém? Louvado seja Deus. Vou ler mais uma vez. E disse-lhe, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Era tudo o que aquela mulher precisava ouvir. Lembra do teu encontro com o Senhor? Você ouviu tudo o que você precisava ouvir. Tudo o que antes ninguém havia te falado, o Senhor falou ao teu coração. E isso fez acontecer um reboliço, uma transformação dentro de você. Aleluia. E te fez nessa noite estar sentado neste banco na igreja ouvindo a palavra de Deus. E isso talvez faça 10 anos, 20 anos. Mas você está aqui. E louvado seja Deus. Porque aqueles que Deus deu para Jesus, como a palavra de Deus diz, o Senhor não deixa que se perca.
você está aqui. E tire essa coisa do teu pensamento de que as coisas estão perdidas. Elas não estão perdidas e você não está perdido e nem perdida. Porque você tem alguém sobre tua vida. Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa mulher aqui, no verso de número 25, eu quero ler aqui com você para a gente ir discorrendo um pouquinho a respeito dessa mulher. E diz assim a palavra de Deus: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Amém? Uma mulher que há 12 anos sofria com um fluxo de sangue. Ou seja, um sangramento que não parava. E essa mulher, ela sofria essa situação, porque quando uma mulher estava numa situação como a dela, porque a lei era clara, a lei de Moisés, aonde vai mostrar que quando a mulher, ela estava em seus dias de menstruação, ela tinha que ficar afastada das pessoas, porque ela era considerada impura. E ela era afastada das pessoas por aquele período de tempo. Ela era considerada impura e ninguém podia tocá-la, porque se alguém tocasse nela, ficava impuro. E só que no caso dessa mulher, esse sangramento não parava. Há 12 anos ela estava naquela situação. Agora você já parou para pensar nisso? 12 anos impura. Que sofrimento aquela mulher. Que dor para aquela mulher. Porque 12 anos ela teve que se afastar de tudo e de todos. 12 anos que as pessoas talvez até podiam jogar na cara dela: você é impura. E aquela mulher sofria a humilhação. Aquela mulher sofria o desprezo. Aquela mulher, ela sentia-se desamparada, desassistida. Ela estava distante de tudo, na solidão, na tristeza. Ela não podia mais se aproximar da sua família. Se uma mulher, em uma situação como a dessa mulher, fosse solteira, ela não poderia se casar. Ela contaminaria, ela deixaria o marido imundo. Se essa mulher, ela era solteira, há 12 anos, ela estava solteira, não podia casar. Se ela era uma mulher casada, há 12 anos estava afastada do seu marido. Quem sabe ele já até teria arrumado uma outra esposa. E a dor do coração dessa mulher. A humilhação que essa mulher, ela passava. Por quê? Porque a mulher, a gente vê ali no Antigo Testamento, a gente vê, Jesus é que vai quebrar muito dessas tradições. Que a mulher, no contexto ali de Israel, ela era muito discriminada. Ela não tinha valor algum. Se a mulher tivesse algum valor, era quando ela tinha um filho. E mesmo assim, se fosse um filho homem. Porque se fosse uma menina, talvez ainda não ia ter tanto valor. Para você ter uma ideia da situação social em que uma mulher vivia. A mulher, ela, no templo, ela tinha um lugar separado. Ela não tinha as mesmas atividades, a mesma liberdade dentro do templo que um homem tinha. Então tinha toda uma história ali com relação à mulher, com relação às leis, com relação aos preconceitos com a mulher. Então ela já vivia isso, mas agora ela adoeceu. E ela está há 12 anos nesse sofrimento. Além da questão de ser uma mulher, ainda tem a questão de ela estar sofrendo um fluxo contínuo de sangue. Aonde ela estava continuamente impura.
afastado de tudo e de todos. E essa mulher, aqui a gente vai ver no verso 26, que vai dizer assim: e havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ao invés de ela ter pelo menos uma estabilidade, não, era uma coisa que ela estava a cada dia ficando pior. Cada ano que passava, ela ia se definhando ainda mais. Ela ia sofrendo ainda mais. E o sangue é a vida do corpo. Porque ninguém vive sem sangue. E imagina a pessoa perdendo sangue todos os dias, todos os anos, e ano após ano. Essa mulher devia estar doente, devia estar anêmica, fraca, debilitada, talvez tivesse até dificuldade de andar, sentia tontura, talvez desmaios. Aquela mulher sofria muito. Mas Jesus, Ele veio para aqueles que estavam sofrendo. E bendito seja Deus por esse maravilhoso encontro que essa mulher teve com Jesus. E não era bem desse jeito conosco, sem conhecermos Jesus, fracos, espiritualmente declinados, sabe, arruinados, sem esperança, dia após dia. Mas um dia você teve um encontro com Ele. E é isso que eu quero que você entenda dessa ministração, dessa palavra. É isso que você eu quero que você entenda, e eu também preciso entender. A nossa gratidão, porque Jesus nos alcançou, porque o Senhor nos tomou em suas mãos. Ele nos tirou da fraqueza. Ele nos tirou da anemia espiritual, da doença espiritual que nos levava ao sepulcro, da morte eterna. Ele nos salvou. E que gratidão eu preciso ter pelo meu Senhor. Que gratidão você precisa ter pelo teu Senhor. E estarmos aqui hoje é um gesto de gratidão. Sabe? E na sequência da história dessa mulher, vai falar do sofrimento que ela sofreu. E aí eu percebo também que ela teve perdas. E quais foram? Perdeu dinheiro. Porque ela começou a gastar com os médicos. Ela precisava encontrar um remédio, uma solução, porque ela não podia ficar daquela maneira. Ela precisava voltar para o convívio da sua família. Ela queria voltar para o aconchego do seu lar. Ela precisava voltar ao seu, a sua vida religiosa também. Porque a pessoa, a mulher imunda, que era considerada imunda, ela não poderia entrar no templo. Nem no lugar que estava estabelecido só para as mulheres, ela não podia ficar lá. Ela não podia entrar no templo. A vida religiosa dela estava dilacerada também. Vida espiritual, vida familiar, vida financeira, estava tudo difícil. Estava tudo indo de mal a pior. Ela só piorava, a situação só piorava. E eu achei interessante também que eu estava vendo alguma coisa a respeito de tradições judaicas, a respeito da mulher com relação ao fluxo de sangue. E tinha muitas crendices na época. E tinha como que hoje para nós, a gente chama de simpatias, né? No mundo aí que existe essas coisas. Mas coisas, crendices. E eu achei interessante que quase todas as que eu tomei conhecimento, no final, tinha algo mais ou menos assim, que alguém deveria, depois dela fazer aquele processo, alguém deveria falar para ela, levanta-te do teu fluxo, né?
Então, eu anotei aqui alguma coisa. Eu vou ler apenas 2, que eu achei muito interessante. Então, eles, por exemplo, eles mandavam a mulher pegar um punhado de açafrão, um punhado de feno grego e ferver isso num vinho. E quando ela fosse tomar, alguém deveria dizer: levanta-te do teu fluxo. Né? Eram as crendices judaicas. E que talvez e provavelmente essa mulher, 12 anos sofrendo e cada vez indo a pior, pode ser que ela tenha feito isso, chegado a esse extremo. E tem uma outra coisa que eu achei o absurdo dos absurdos, mas enfim, que diz que a mulher precisava pegar um grão de cevada que fosse encontrado no esterco de uma mula, né? Mas tinha que ser uma mula branca. E ela tinha que enrolar esse grão num linho, se fosse verão, e se fosse inverno, no algodão. E tinha que carregar com ela. E essas coisas, essas crendices, né, que existia ali no meio, naquele contexto, quem sabe se ela não acabou, no afã de se livrar daquilo, ela não acabou até fazendo certas coisas. Mas o que me chamou a atenção é que quase todas essas receitas, não é? Elas falam assim, que alguém tinha que falar: levanta-te do teu fluxo. Aí veio a pergunta, que não quer calar: como é que ela poderia levantar-se do seu fluxo sozinha? Como é que ela poderia se livrar daquela doença sozinha? Como é que ela, por ela mesma, poderia se curar? Porque se fosse assim, ela estaria curada. Ela não ficaria uma semana daquela forma. Porque ela tinha nas suas mãos o poder para fazer isso. Mas aquelas crendices de nada valiam. Mas essa mulher, ela vai se encontrar com alguém que podia. Louvado seja Deus. A palavra que tinha que ser liberada segundo essas crendices, para ela, era: levanta-te do teu fluxo. E qual é a palavra que ela recebe depois de Jesus? Que Jesus, ele fala para ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse mal. Olha só, a diferença. Era isso que ela precisava ouvir. Era disso que ela precisava. Eu e você, com as nossas forças, igreja, não conseguimos solucionar os nossos problemas. Eu e você, com as nossas forças, sabe, com a força do nosso braço, com a força da nossa sabedoria, da nossa inteligência, não somos capazes de mover nada para sermos salvos, para sermos curados, transformados. Não. Quem disse isso para você te enganou. Nossa força não é suficiente para isso. Só há um poderoso para isso. Só há um poderoso que cura e que salva. E esse se chama Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Sabe, igreja, e aí essa mulher sofria e padecia. E talvez até foi envolvida nessas crendices judaicas daquela época. E aí a gente vai ver no versículo de número 27, que diz assim: olha, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Verso 28, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Aleluia. Talvez essa mulher, ela tenha até acreditado em algumas coisas e tenha feito muitas receitas e tenha tomado os medicamentos de muitos médicos, e ela acreditava que aquilo finalmente ia curar a enfermidade dela.
Mas nada resolveu 12 anos. Mas o que me deixa impressionada com essa mulher é que ela não perdeu a fé. Ela agora ouviu falar de Jesus. E ela podia muito bem falar: eu já tentei de tudo e nada resolveu. Então eu não vou atrás de Jesus. Você diz assim: eu já tentei tudo. Você já foi atrás de Jesus? Eu já tentei de tudo. Será que foi tudo mesmo? Foi o tudo mesmo? Porque às vezes a gente nada contra a maré, sabe? Rema contra a maré. Porque a gente quer que seja do nosso jeito, a nossa maneira. Aquilo que nós acreditamos, a gente quer que seja daquela forma. Não, mas a palavra de Deus está dizendo que essa mulher, ela teve duas coisas maravilhosas. E ela não perdeu a fé e a coragem. Ela persistiu. Persista no sonho do teu coração, que está baseado e está em conformidade com a palavra de Deus. Não deixa de sonhar. Continua perseverando. Tenha fé e tenha coragem. Porque você crê no Deus vivo e o milagre vai acontecer. No momento certo, é na hora certa, não é na minha hora nem na sua. É na de Deus, mas vai acontecer. Tem pessoas que passam às vezes 20 anos e depois ela fala assim: poxa, eu estou vivendo coisas que eu nunca imaginei que fosse viver hoje, mas que eu pedi há algum tempo atrás, eu até esqueci. Deus não esquece. Sabe, a gente é assim, o ser humano é assim. A gente faz projetos, aí a coisa não fluiu, aí você pega, rasga, joga lá no lixo, aí depois, no ano que vem, você faz outro projeto, você esqueceu daquelas outras coisas que passou. Sabe? Eu quero isso, eu desejo isso. Aí você pega e faz, coloca lá em gaveta, não aconteceu. Deixa lá na gaveta e esquece. Deus não esquece. Está lá na gaveta, você esqueceu, mas Deus não esqueceu. E ao seu tempo o milagre vai acontecer. É palavra de Deus. Toma posse disso. Sabe, irmão? Em nome de Jesus. E aqui nós vemos o seguinte, que essa mulher, ela teve fé e coragem. Ela ouviu alguém falar e ela teve fé para ir atrás. Agora que interessante, e foi falado aqui no culto, né? A diaconisa Laiane falou, né? Que a gente precisa pregar. Essa mulher ouviu alguém falar. Ela precisava ouvir alguém falar. Por que ela foi até Cristo? Porque alguém falou para ela. Você pode ser um agente de uma grande transformação na vida de alguém pelo poder de Deus, se você tão somente falar. Sabe, irmão? Fala na tua casa. Fala lá no teu trabalho. Sabe, irmão, fala onde você passar. O Espírito do Senhor te impulsionou, te tocou, te ordenou, vai e faz. Porque você pode ser aquele que vai ser alguém, que vai ser usado por Deus, para que alguém seja transformado, salvo, liberto. Sabe? Então, isso é necessário entre nós. Nós não podemos esquecer essa essência que nós cristãos temos. Anuncia. Vai e fala no nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que ela ouviu e veio. Diga assim: ela ouviu e veio. Ô glória! Olha aí, ela foi. Mas ela podia dizer: eu estou fraca. Eu não posso, porque eu estou doente, porque eu estou fraca, porque não dá, não. Ela queria, ela tinha uma sede de ser curada. Ela não aguentava mais a solidão. Ela não aguentava mais estar sozinha. Ela não aguentava mais ser taxada como imunda. Ela não queria mais aquela vida para ela. Ela disse: chega, eu vou. Nem que seja se arrastando. Ela podia ter pensado: eu não vou. Porque as pessoas, a multidão vai me ver
Porque Jesus está cercado de uma multidão. Por onde Jesus andava, tinha uma multidão lá. Ela podia falar, não, eu não vou, porque se de repente me verem, vão me pegar. Ah, é a mulher imunda, vão me apedrejar, vão me matar, vão acabar comigo. Mas ela não temeu pela sua vida. Porque o desejo do seu coração, por aquela salvação, daquela enfermidade, era tanto que ela enfrentou tudo. Nem que eu morra, nem que eu seja, discriminada, mas eu vou. E ela teve coragem, porque a fé é assim, a fé te enche de uma coisinha chamada coragem. Quem tem fé tem coragem. Oh glória, amém? E aí ela foi, e ela entrou naquela multidão. Quem sabe ela estava fraca e não conseguia nem ficar de pé. Talvez ela foi até com dificuldade de andar, irmãos. Eu vejo muitas vezes cenas de filmes e gravuras, enfim, da mulher hemorrágica tocando na orla da veste de Jesus. E ela está sempre ali, deitada, prostrada no chão. E eu creio que é bem assim mesmo. Sabe? De repente ela poderia ter tocado, sei lá, no ombro de Jesus. Mas quem sabe se ela não estava conseguindo ficar de pé? Ou quem sabe se no meio daquela multidão alguém bateu nela e ela estava muito fraca e caiu no chão. Mas ela não podia perder a oportunidade, aleluia. E ela foi e tocou nas vestes de Jesus. E quando ela tocou, é interessante, porque a Bíblia não diz aqui em Marcos, mas em outros evangelhos, vai dizer que ela tocou na orla da veste de Jesus. E os judeus, eles tinham esse costume, até hoje tem, que eles têm aquela roupa que eles usam como se fosse umas franjinhas, sabe? E aquilo ali é para lembrar os mandamentos de Deus. Para eles estarem sempre lembrando dos mandamentos de Deus. E ela tocou na orla, ela tocou como que numa daquelas franjinhas ali. Talvez ela tenha um toque tão fraco, mas foi ali que ela tocou, aleluia. Foi na orla da veste. Aonde significa uma lembrança dos mandamentos de Deus. E um dos mandamentos de Deus é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E imagina o coração de Jesus, cheio de amor pelo próximo, cheio de amor para as pessoas ao seu redor. Um amor tão grande que o fez despir-se da sua glória para vir, para salvar. E a gente vai ver então que ela toca, mas aquele toque não foi um toque qualquer. Muitos tocavam Jesus, mas nada de extraordinário acontecia. Mas de repente ela tocou com fé. Ela tocou na certeza: dessa vez eu vou ficar curada. Eu não fiquei nas outras ocasiões, em outras oportunidades. Eu não fiquei através de medicamentos, mas através deste homem santo eu vou ficar curada. E ela podia até pensar: esse homem é santo, se eu tocar nele vai ficar imundo. Mas ela queria ser curada. Eu vou tocar aqui, sabe, sutilmente, para ninguém perceber, porque eu creio que eu vou ficar curada. Eu creio que ela não queria nem que ninguém percebesse que ela ia fazer aquilo, porque ele era um homem santo. E se ele, de repente, poxa, mulher, você tocou em mim, agora eu fiquei imundo? Mas ninguém que é impuro e que toca em Cristo Jesus fica impuro, não. Porque para isso Jesus veio, para desfazer as obras do diabo, arrancar a impureza e para santificar os homens. Para isso ele veio. E aí nós vamos ver no verso de número 30. Deixa eu ver se é no verso 30.
29, isso mesmo. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele sofrimento, daquele mal. Logo ela sentiu no seu corpo, de repente algo dentro dela aconteceu. De repente ela sentiu a cura dentro dela. Algo extraordinário aconteceu com aquela mulher. Ela foi tocada, ela tocou na orla da veste de Jesus, e ela foi tocada por uma virtude, por um poder, ao qual ela nunca havia antes sentido. E assim, irmão, foi com você também. Um dia você foi tocado por Deus com uma virtude e um poder ao qual você nunca tinha sentido antes. Então sejamos gratos a esse Deus. Vamos perseverar na nossa fé. Vamos persistir com Cristo. Não desiste, não para, não desista da tua fé. O nosso dia está próximo, porque Jesus está às portas. O Senhor está voltando. Tenha paciência mais um pouquinho. A nossa redenção já está vindo. É difícil nessa terra, mas o Senhor nos dá o consolo e o conforto que precisamos. Então ela ali, irmãos, ela sentiu aquela cura. Algo aconteceu nela. E ela ficou quietinha. Sentiu algo maravilhoso em sua vida. Sentiu que aqueles 12 anos de sofrimento haviam se acabado na vida dela. Mas ela ficou quietinha. Ela estava com medo. Ela teve medo do que poderia acontecer. Interessante, né? Agora ela temeu e tremeu. Ficou quietinha. Mas ninguém passa desapercebido pelo Senhor Jesus. Aquela mulher passou desapercebida por tudo e por todos no meio daquela multidão. E ninguém dava valor para ela, e ninguém dava importância para ela. Era como se não existisse, era como se fosse invisível. E ninguém dava valor para aquela mulher, ninguém lhe percebia. Mas Jesus percebeu. Jesus percebeu, oh glória. Ela não passou desapercebida por Cristo. Passou pela multidão. Ninguém nem percebeu, né? Imagina, Jesus estava ali, todo mundo olhando para Jesus e tal, e ela foi lá, ninguém percebeu. Pensava que Jesus não ia perceber também, ó a inocência dela. Achava que Jesus não ia perceber, não. Vou tocar ali, ele é um homem santo, eu vou ser curada, porque ele cura muitas pessoas. Ele não vai nem perceber. Percebe. Jesus veio para aqueles que estavam perdidos. Não para os sãos, não. Para os que estavam perdidos. Jesus veio por ela. Como é que Jesus não iria perceber a presença dela? Aquela fé que havia nela fez sair virtude de Jesus. Jesus não ia perceber. Será que Jesus não percebe tua presença? Será que Jesus não percebe o poder dele ser emanado sobre a tua vida por causa da tua fé? Jesus te percebe. Não se sinta desprezado, menosprezado. Jesus não me ama. Jesus esqueceu de mim. Ei, Jesus nunca esqueceu de você. Guarda isso no teu coração. Nunca esqueceu. E olha, nunca vai esquecer. Ele é Deus. Foi por você. Ele despiu-se da sua glória. Da sua glória. Foi por você. Foi por nós. Ele te percebe. Enquanto você faz aquilo que é certo, Ele te percebe. E quando você faz aquilo que é errado, Ele te percebe também. Ele percebe. E Ele percebeu aquela mulher.
Ele percebeu que a virtude saiu dele. Ele começou a olhar para um lado e para o outro. Quem foi que me tocou? Mas como assim? Todo mundo está tocando o Senhor, Jesus. Mas alguém me tocou diferente. Não, peraí, tem alguma coisa. Alguém me tocou de uma maneira diferente. Por quê? Por que Jesus te tocou de uma maneira diferente? Porque saiu virtude de mim. Saiu poder. Então ele olha, e aquela mulher, imagina, temendo, tremendo, ficou ali quietinha. E ele começa a olhar, e aqui a palavra de Deus vai dizer, e logo, verso 30, Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? E disse-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor, mesmo assim insistia e olhava para ver quem fizera isso. Então aquela mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, olha só, ela já estava saindo fora, viu? Aí, pega o milagre, aí pega, né, de fininho. Não é assim não, hein, amados? Você pega o milagre e persevera na fé. É pegar o milagre e sair de fininho, não, ela já estava saindo. Então, o que ela fez? Ela aproximou-se. E aí, então, ela prostrou-se diante de Jesus. E lhe disse toda a verdade. Oh, aleluia. Nada como falar sempre a verdade. Porque aquela mulher de repente podia ter saído só com a cura, mas ela recebeu muito mais. Diga assim comigo, ela recebeu muito mais. Se ela tivesse saído quietinha, ó, não. Ela então resolve contar toda a verdade, temendo e tremendo. Você imagina? Ela estava assim, ó. É agora. Ou ele me salva, ou ele dá ordem para eu ser apedrejada aqui. Você imagina essa mulher para se ajoelhar e se prostrar diante do Senhor, tremendo ali. E ela contou toda a verdade. Jesus, é assim, 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 assim que aconteceu. E eu toquei, eu senti sair virtude do Senhor. E eu agora estou me sentindo curada. Aconteceu isso comigo. E as pessoas ao redor, cada um, irmão, com o olho mais arregalado do que o outro, olhando para ver o que ia acontecer. Porque agora Jesus, ele é santo. Ela contou toda a verdade, eles estavam sabendo de tudo. Poxa vida, ela tocou ele vai, né, querer punir ela. E todo mundo, sabe, que tem gente que é assim, né, fica torcendo para o irmão se dar mal. Aí imagina assim, alguns ali daquele meio, torcendo, vai ser agora. Nós vamos já preparar as pedras, vamos preparar ali, porque, né? Agora ela vai ver com quantos paus faz uma canoa. Está pensando que, né? Mas aí Jesus se manifesta de uma maneira tão diferente que o povo fica assim, ó, de boca aberta. Que ao invés de Jesus repreender ela, filha, não faz isso. Ou melhor, filha, né? Mulher, não faça isso. Sou um homem santo, você vai tocar em mim assim, você está... Não. Depois de tudo, o povo tudo de olho arregalado para ver o que ia acontecer, Jesus olha para ela e fala, filha, ô glória. Ele já começa assim, ó, filha, filha. Ele não a chama de mulher, ele a chama filha. Ele não a chama, ô imunda. Não, ele a chama filha. O que é filha? Ó, chamando para perto. Porque um filho tem proximidade com o pai. Então ele estava ali inserindo aquela mulher na família de Deus. A partir daquele momento ela estava sendo inserida na família de Deus. Ele vai dizer, a tua fé te salvou, porque você creu. E a palavra de Deus nos ensina que para ser salvo é necessário que nós venhamos crer. E ela creu. Ele disse, você foi salva. Ainda vai liberar outra palavra. Vai em paz.
Você está tremendo. Calma, filha. Você está apavorada. Calma, vai em paz. Porque a partir de hoje, você não vai mais ter que lutar contra essa situação. Vai em paz, porque a partir de hoje, você recupera a tua dignidade. Porque a partir de hoje, você recupera a tua vida social. A partir de hoje, você recupera a tua vida religiosa. A partir de hoje, você recebe a transformação do céu. Você é outra. Vai em paz. Receba a minha paz. E a palavra do Senhor, em Isaías 9, vai dizer que Ele é o príncipe da paz. Ele deu da sua paz para aquela mulher. Aquele desespero, aquela agonia, aquela dor, aquela tristeza que estava no seu coração, desapareceram, porque a paz do Senhor tomou conta do ser daquela mulher. E aí vai dizer, para terminar, e diz assim: e ser curada deste teu mal. Aquela mulher agora estava recebendo uma confirmação da sua cura. A virtude entrou em você sim, filha. Você foi curada sim. Tenha certeza, tenha essa fé. Você foi transformada. Amém? E quantos de nós, nos dias de hoje, é bem assim? Éramos tristes, talvez solitários, talvez depressivos. Vivíamos nas nossas lutas, nos nossos desesperos, nas nossas batalhas, sabe, embrenhados nos nossos pecados. Vivíamos escravos deles. Mas um dia, o Senhor chegou. Lembra o encontro com o Senhor? Você teve com Ele? Aí Ele foi, liberou a virtude. Ele te curou. Ele te lavou com o seu sangue. Aleluia. E você ficou alvo como a neve. Você ficou limpo diante dEle. Você ficou justificado diante de Deus. Porque para isso o Senhor veio. Justamente para isso, para que aquele que estivesse impuro, com as suas impurezas, com os seus pecados, tivesse a oportunidade de ser reconciliado com o Pai, por meio de Jesus, por meio do seu sangue. Então, irmãos, que nós guardemos essa palavra dentro de nós, entendendo o seguinte, que devemos ser sempre e eternamente gratos ao Senhor, por aquilo que Ele fez por nós, e tudo começou naquele maravilhoso encontro, que o Senhor, Ele permitiu que você tivesse, que eu tivesse. Isso tem que estar vívido dentro de nós, sempre. Não podemos esquecer do nosso primeiro amor, daquilo que Ele fez por nós naquela cruz. Amém? No nome de Jesus, que Deus os abençoe e que essa palavra fique sempre no teu coração, no meu coração, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe e agradeço a oportunidade.